Olá, estrelas! Tem alguém aí? Será que eu entrei ao vivo? Será que tá rolando? Oi, oi! Olá! Estamos ao vivo! Que bom! Dessa vez foi mais rápido. Normalmente fica um vácuo assim e eu fico, meu, será que entrou? Será que não entrou? Será que entrou? Olá, olá, olá! Boa noite, Mabi! Boa noite, Aline! Vanessa, Jane, Zareta. Boa noite. Eu não sei acenar, tá, gente? Então sintam-se acenados. Eu tenho muita noia de meter a mão aqui e fazer uma bagunça, cair. Olha, na verdade, eu acho que eu nem desliguei o negócio do não perturbe. Deixa eu ver aqui, só para ter certeza, hein? Porque ontem, desliguei ontem, rolou, eu tinha esquecido de colocar. Oi, Creuza! Boa noite! Eu tinha esquecido de colocar o não perturbe, e aí apertou, eu fui tentar arrumar, e aí abriu mensagem, abriu áudio, abriu e-mail, ficou uma zona, e eu falei, meu Deus, como é que eu saio disso? Bom, hoje a gente já tá super em cima do evento, eu tô super empolgada com toda essa energia que vai rolar. O evento vai acontecer dia 18, então se você não se inscreveu, corre, se inscreve. O evento é o Despertar da Prosperidade, onde a gente vai aprender a limpar o que bloqueia a nossa prosperidade em todos os aspectos. Isso é muito importante, através das chamas do Criador, que são os 7 raios cósmicos. Cada um dos raios trabalha uma área da nossa vida. Então, quando você começa, você consegue mergulhar dentro dessa jornada de conhecimento, de conexão com os raios, com os mestres, com os anjos, você consegue identificar o que você precisa limpar, origens de muito sofrimento, tudo que é maldição de família que a gente já falou, pactos, não só suas crenças limitantes. Oi, Andréia, que saudade de você! Oi, Fernanda! E aí você vai ter condições de trazer o seu eu sou à tona para trazer uma vida melhor, criar uma vida melhor. Não é mágica, não é uma coisa assim, ó, de um dia para a noite, mas você tem ferramentas seguras para você se trabalhar. Bom, hoje eu vim falar de um assunto que é muito bacana, que são os mestres. A parte dos mestres espirituais é uma delícia de falar. A parte dos mestres físicos não é tão palatável assim. Mas antes de eu começar, eu queria pedir para vocês compartilharem bastante o link da live, para a gente trazer mais pessoas que possam estar interessadas em saber como se conectar com o seu mestre, o que é um mestre ascendido, o que são mestres na nossa vida, quem são essas pessoas, como é que elas chegam, como que você se conecta com os seus mestres espirituais e toda essa parada. Bom, vou começar a falar sobre os mestres espirituais. Os mestres ascensos, eles são pessoas que ascenderam, ou seja, conseguiram trazer o seu Deus, vivenciar a experiência Deus que todos nós somos, mas que está adormecido, né, por todos os nossos conflitos e pelo mau uso do ego e pela formação do nosso ego. Boa noite, boa noite. E aí a gente não consegue trazer à tona completamente, porque a gente não está desperto o tempo todo, vivendo no presente, uma série de questões. Essas pessoas passaram vidas e vidas se modificando, se alterando, se trabalhando para conseguir transcender no sentido de trazer à tona completamente o seu Deus pessoal. Você identifica um mestre ascenso quando você consegue, através da sua conexão espiritual, receber uma mensagem clara e objetiva de quem é. Por quê?
Me perguntaram hoje, eu tô postando essas lives no dia seguinte, então, tipo, essa live hoje, amanhã, às 15h15, ela entra no YouTube. E como é live e lá eu não consigo responder as pessoas, o que eu tô fazendo? Eu tô colocando como estreia, porque aí eu fico lá no chat tirando dúvida de quem não viu aqui agora, como vocês. E aí me perguntaram, mas como é que eu sei que é uma mensagem que eu tô recebendo e não é a minha própria mente, o meu ego falando? E quando você tá conectado com os mestres, você percebe que eles têm características especiais. Então, a primeira coisa que você vai entender quando você tá numa conexão é que é como se caísse uma frase pronta dentro da sua cabeça. Pum! Não é um raciocínio seu. É uma mensagem, pá! Isso é um sinal de que foi a espiritualidade que te trouxe. Toda vez que a gente tá fazendo meditação e tal, os nossos pensamentos, eles também vão se acalmando. E isso acaba confundindo mensagem da espiritualidade com um pensamento mais calmo, com um raciocínio mais lógico. Outra coisa que acontece é que normalmente eles se apresentam, e quando eles se apresentam, seja através de você sentir a presença, seja através de uma imagem que você veja, ou ouvir, ou sentir o cheiro, aquela energia, ela vem com toda a característica de iluminação. É muito diferente dos seus próprios pensamentos. Mas você consegue fazer essa diferença, lógico, depois que você começa a conexão. Então, quem faz, por exemplo, lá comigo no canal, as ativações que eu posto, as mesas radiônicas, todas essas terapias energéticas, meditações guiadas, meditação com a chama violeta, tudo isso você consegue, a gente está trabalhando para quê? Para se conectar. E aí você consegue entender a diferença quando você começa a treinar isso. A conexão com o seu mestre espiritual, ela é uma questão de você treinar o seu físico, o seu mental, o seu espiritual, o seu emocional para abrir essa conexão, para você conseguir deixar que a sua centelha divina faça essa conexão, porque a sua centelha divina é quem faz a conexão. Então, você sabe, e uma outra característica é que normalmente quando você recebe uma mensagem, essa mensagem ela não se restringe a você, ela é algo que é para você e para a humanidade. Sempre é para o todo se manifesta pelo todo, o todo não vai separar. Então, quando você recebe uma mensagem que ela tem um teor completamente voltado apenas para você, essa é uma mensagem que você pode duvidar se é realmente uma mensagem ou se é a sua cabeça trabalhando. Mesmo quando você está recebendo um recado para você, esse recado vem com o intuito de fazer você melhorar para que você também seja melhor no mundo. O mundo não tem como separar, então mensagens da espiritualidade, elas vêm com esse teor, elas vêm com um que a mais, elas não estão presas apenas aos limites do que a gente está vivendo hoje de consumismo e etc. Tá? Então essa é a conexão. Os mestres ascensos, eles ascenderam pelo quê? Por conseguirem trazer plenamente o Deus para a Terra. Então eles caminham como Deus. Sabe quando eu falo, eu sou o Deus em ação, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça vai ser abençoado? A gente está fazendo esses decretos para a gente trazer esse Deus. Os mestres ascensionados, eles automaticamente, depois de muito sofrer, de muito se investigar, de muito trabalhar, abriram completamente o coração para o todo, para a humanidade e passaram a ser assim o tempo todo. É quase como se você fosse a encarnação de um Deus na Terra. Então e eles, quando ascenderam, hoje, eles ficam entre os deuses e os anjos. Então, se você pensar numa hierarquia de conexão, quando você está trabalhando com os mestres, eles são mensageiros da chama, da luz do Criador. Por quê? Porque eles ascenderam naquela área, eles desenvolveram toda uma espiritualidade naquela área, naquela luz do Criador.
E os anjos, eles estão mais conectados aos deuses. E os deuses são faces do grande Criador. Ficou mais objetivo agora ou ficou meio confuso? Ouço o mantra todo dia, mas eu tenho uma dor, uma tristeza e eu quero curar agora, não dá para esperar. Toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, enquanto existe, é alguma coisa que você está aprendendo ou se recusando a aprender. Quando você vira para Deus, para o universo, ou para um anjo, ou para um mestre, enfim, e você pergunta o que eu posso, como eu posso me curar, você tem que estar aberto para olhar a origem da dor, para olhar o que faz essa dor ainda existir. E enquanto essa dor existe, você tem o que aprender com ela. A gente carrega com a gente aquilo que a gente não aprendeu. A gente vive ainda aquilo que a gente precisa aprender, transformar. Então, isso em todos os aspectos. Se você vive relacionamentos tóxicos, ou ruins, ou sofridos, essa área você não aprendeu a ver o que causa isso. Porque a autorresponsabilidade da espiritualidade é exatamente saber que não importa quem soltou o gatilho tá em você. Não importa se a gente convive com pessoas tóxicas, por exemplo. A pessoa, ela pode ser tóxica. Se o seu gatilho não soltar, você não vai entrar na vibe. Mas o que acontece? Quando a pessoa, ela tá convivendo com você e ela é tóxica, ela acessa um gatilho. Então, qual que é o seu trabalho? É olhar esse gatilho e falar, ok, eu vou investigar por que isso me incomoda, eu vou investigar porque isso me faz sentir mal, eu vou investigar. Então, nosso trabalho é sempre de investigação. O legal das chamas é que a gente consegue se organizar em relação a isso. Fica mais fácil saber a origem das coisas. Por quê? Porque se você olha para sua vida e a sua vida de relacionamento tá ruim, você consegue entender quais são os movimentos e quais as chamas que você precisa trabalhar em você para que essa luz possa atravessar o seu cristal e prismar bênção na sua vida, nessa área. Se você olha para você e não se vê aberto, vamos dizer assim, para a humildade no sentido de servir ao todo de alguma forma, então essa área da sua vida, ela tá escassa. E nós somos complexos, então você tem uma chama para te ajudar a desenvolver esse sentimento. E assim por diante. Então tudo que acontece na nossa vida, a gente consegue localizar através das chamas. E é por isso que eu tô falando tanto sobre as luzes, as chamas, os raios cósmicos. Eu não consegui ler, depois repete de novo. E aí eu tento ler. Então, os mestres ascensionados ou qualquer outro mestre, porque funciona assim. Todos nós tem uma série de seres de luz que acompanham a nossa jornada evolutiva. Porque todo mundo tá aqui para evoluir. Quando você não tiver mais que evoluir, você muda de esfera, de patamar, de universo, sei lá o que acontece. E aí, o que acontece? Você pode virar um mestre ascenso, por exemplo, e resolver ajudar a humanidade. Você pode virar um desses seres de luz, enfim. E a gente, como tá muito distante dos rituais e da sacralização da vida, e isso vem acontecendo cada vez mais conforme a gente vai se conectando com tanta tecnologia, conforme a gente não tem mais dia e noite, porque tudo tá conectado. Então, o que acontece? Você tá conectado o tempo todo. Você não consegue mais trazer a sua mente pro presente o tempo todo e saber, bom, agora é dia, agora é noite. Você não tá mais conectado com os tempos da Terra, o tempo da natureza. Então, a gente tá numa aceleração fora do normal. Então, a gente foi esquecendo as coisas que traziam a gente pro presente. Por isso é tão difícil se manter desperto.
a gente precisa, para se manter desperto, criar hábitos, gatilhos, chaves, coisas que você faz, provocações que te façam virar e falar, opa, acordei, ok, tô aqui há 3 horas no meu trabalho, com a cabeça em outro lugar, com o sentimento em outro lugar, pera, prontidão, estado de presença, é a cabeça presente, o corpo presente, as emoções presentes. Então, quanto mais a gente criar esses hábitos, esses gatilhos, esses decretos durante o nosso dia, a gente vai ficar mais tempo presente. Então, a gente consegue inclusive, decodificar todas as informações que esse grande universo, que esse grande criador, cheio de bênçãos, tem para dar pra gente. Se a gente não tá acordado, aquela bênção daquele dia, ela não vai vir no dia seguinte. Se você não tá acordado para a bênção, e a bênção às vezes é uma palavra certa que você falou porque você estava completamente envolvido e presente, essa bênção, ela não vem mais. Deixa eu beber um gole de água. Então, o nosso papel, enquanto pessoas que estão buscando a espiritualidade e querem se manter acordadas, é exatamente tratar de mudar os nossos hábitos, tentar se manter mais desperto o tempo todo, criar hábitos que te façam acordar. Então, abençoar, por exemplo, os seus alimentos. Isso é uma forma de fazer o quê? Você acorda, porque no momento em que você está abençoando algo, você está presente. Se você estiver abençoando algo como se você estivesse falando no telefone, fazendo uma lista de supermercado, você não está presente. Você não está no estado de presença. E tudo isso é para trazer mais tempo o estado de presença para a gente. E aí, através desse estado de presença, é que a gente desliga todas as nossos bloqueios, os nossos medos, porque na presença você vive a certeza, na presença você recebe as informações, na presença você é acolhido pela sua centelha divina. E é como se você trouxesse o seu Deus para a Terra, para suas ações, pensamentos e atitudes. Então tudo que acontece na sua vida passa a se tornar abençoado, porque o seu Deus pessoal só vai te abençoar. A gente cria situações negativas porque a gente está desconectado dessa grande presença divina, que se manifesta no contato e no tempo da própria natureza e no tempo presente. Por isso, presente é presente. Quando a gente fica pegado no passado, preocupado com o futuro, a gente não tá no presente. Mas não adianta eu virar para vocês e falar, olha gente, os seus pensamentos negativos, é por isso. Não. Vocês precisam entender que precisa aprender a trazer isso para fora, esse estado de presença. E aí eu vou falar sobre os gurus. Gurus, mestres e etc. Quando você pede profundamente para o seu eu sou, para o seu Deus pessoal, alguém que vá segurar na sua mão e te ajudar na caminhada até que você possa caminhar sozinho, essa pessoa vai chegar até você, de alguma forma. E para você saber se essa pessoa realmente pode te ajudar, você precisa que essa pessoa te toque de alguma forma. Ou seja, ela tem que ter vislumbre espiritual. Ela precisa trazer para você emoções, ela precisa tocar o seu coração. Mas não tocar o seu coração com falsas promessas, com promessas vazias, com fórmulas infalíveis, e que quando falham a culpa é sua, porque você não conseguiu controlar os seus pensamentos. Então, eu vou dar algumas dicas do que vocês podem procurar em pessoas para ajudar nessa caminhada. Por que que é muito importante você ter pessoas para te ajudar na caminhada? Porque, às vezes, a gente não consegue, sozinho, com tanta informação, se conectar. A gente está muito desligado da nossa verdadeira essência. Então, para você se manter acordado, essa pessoa, ela vai ter uma série de ferramentas que são meditações,
rituais coletivos, onde essa pessoa está presente ali de alguma forma, mesmo que virtualmente, mas ela está emanando energia, e essa energia que ela emana vai tocar você. E aí ela vai, te ajudar a abrir. Mas ela vai te ajudar a enxergar a sua essência. Mas todo o trabalho é seu. Então, quando você pensar numa pessoa para te ajudar, eu não gosto dessa parada de mestre, sabe? Assim, mas eu acho muito mais bonito o conceito de guru, no sentido de são pessoas que te ajudam a iluminar as suas sombras, do que o mestre, né? Eu não gosto, mas enfim, ainda mais quem se autoproclama mestre, isso ainda eu gosto menos ainda, mas ok, é minha visão. Então essa pessoa, ela tem que estar próxima de alguma forma, você tem que ter acesso a essa pessoa de alguma forma. Por quê? Porque se aquela técnica que serviu para sua amiga para abrir o coração, ela não serviu para você, essa pessoa, ela tem que ter ferramentas para te ajudar. Ela tem que te ouvir. Você tem que ter acesso a essa pessoa, sabe? Então, quando você compra um curso, por exemplo, da internet, beleza, você comprou um curso, mas aquela pessoa que te vendeu um curso, se ela não tem o contato direto com você, mesmo que seja gigante, a pessoa se propõe a fazer um negócio, ela tem que dar conta. Então, mesmo que seja para muita gente, ela tem que ter esse contato, ela tem que ouvir, ela tem que estar próximo, porque a energia dessa pessoa, junto com a sua energia, junto com a energia das outras pessoas, que vão abrindo todas as nossas dificuldades de conexão. Então, uma pessoa para te ajudar na caminhada espiritual, ou alguém, pessoa que vai pegar você pela sua mão e vai te ensinar a caminhar sozinho. Essa é a função. Não é você ficar preso à pessoa porque a pessoa está retendo conhecimento ou porque precisa dessa sequência. Você vai aprender a caminhar sozinho. Essa é a função de quem está ensinando, quem está trazendo uma espiritualidade, quem está compartilhando a luz. Porque a pessoa que compartilha a luz de verdade, ela quer que o outro se ilumine. Porque quanto mais pessoas iluminadas, melhor o mundo vai ficar. Até o momento em que a gente não precise mais de mestres. Os mestres, os gurus, eles são necessários enquanto a gente tá perdido. A partir do momento que tiver todo mundo conectado, que a gente pare de ficar querendo competir um com o outro, que a gente pare com essa coisa de ter que ser o melhor, de que eu sou melhor, que eu tenho que ter o melhor, que eu tenho que ter isso, que eu tenho que ter aquilo, não vai mais precisar de mentor, né? Mentor, mestre, guru, a gente não vai mais precisar. Mas até lá, melhor do que você ficar batendo cabeça, sem saber o que tá fazendo, caindo em promessas falsas que fazem muito mal. Porque você joga toda a sua esperança numa promessa vazia que não vai te trazer resultado, mas aí a culpa é sua porque você não mudou sua vibração. E essa pessoa que te ajuda de verdade, ela vai pegar na tua mão no momento em que você precisar e vai virar e vai falar, faz tal coisa, tenta tal coisa, olha pra dentro. Por quê? Porque é isso que é o papel da pessoa que tá se predispondo a ajudar a outra, tá se predispondo a ensinar um caminho espiritual, tá se predispondo a estar ali junto com você nesse processo de descoberta. Então, coach, eu não curto. Eu não curto porque eu acho que talvez seja um preconceito meu, mas eu acho uma palavra muito fria pra isso, sabe? Assim, eu curto muito mais pensar em jornadas onde você traz o seu conhecimento através da sua própria energia, você consegue trazer um ritual e as pessoas se envolvem com aquele ritual e se emocionam e elas começam a se transformar. Se não tem emoção, não tá funcionando, sabe? Assim, você criar um espaço onde haja acolhimento, que as pessoas possam conversar entre si, e isso é muito importante, porque se as pessoas não puderem conversar entre si, é sinal de que a pessoa que está conduzindo tem medo.
tem medo de uma pessoa falando com a outra e acabar, tipo, dando errado, sabe? Assim, são pessoas que não querem contato. Não querem contato e não querem que as pessoas tenham contato entre si. Então, eu acho que quando você une pessoas num bem comum, numa busca comum, é como... na Bíblia fala isso, né? Quando mais de uma pessoa se junta, é verdade no céu. Então, essas pessoas, quando elas se juntam, elas estão umas às outras trocando energia, amparando umas às outras. E assim, eu tive uma experiência muito bonita com a jornada do final do ano, que tem alunos, eu não sei como chamar, né? Mas eu chamo de bebês de Shiva, né? Que estão aqui, aliás, na live. A Gemma, a Creuza. E a experiência mais bonita é exatamente o acolhimento que esse grupo de pessoas que estão no mesmo lugar foi criado. Porque elas podiam se falar entre si e trocar suas experiências e trazer para fora as suas dúvidas. E teve gente que tava... A Andrea, exatamente. Teve gente que passou por situações difíceis. Quando você vai em busca da sua espiritualidade, normalmente a vida não tá fácil. Sabe? Você tá buscando, né? Ai, que linda! A jornada fez toda a diferença na minha vida também. Então, as outras pessoas também estão ali. E esse acolhimento e esse amor começa ali, nesse pequeno espaço, nesse lugar sagrado, onde aquelas pessoas estão dispostas. E o amor é a energia que movimenta. Quando eu quero pra mim, eu quero pra mim, eu quero pra você também. Se for só pra mim, é meu ego, não é o amor transcendente, não é a conexão. O que são seres humanos? São seres humanos o quê? Tem dois tipos. Eu falei dos mestres espirituais e eu falei dos mestres humanos. Porque muitas vezes a gente precisa de alguém que nos ajude a abrir a conexão com os mestres espirituais. Quando você nasce conectado e você não é completamente soterrado dentro disso, a criança ela tem essa conexão natural. Só que o que acontece? Conforme ela vai crescendo, ela vai sendo soterrada. Ai, Cris, que bom, fico feliz. Ó, mais um bebê de Shiva aqui na live. Ela fica soterrada por todos os conceitos sociais e acabam fechando essa mediunidade, essa visão espiritual. Então, quando você quer despertar espiritualmente, eu realmente aconselho que você encontre alguém que toque seu coração e que para isso você vá ver os rituais dessa pessoa, ver o que é que você sente quando essa pessoa tá na energia do Criador, que é diferente dela conversando. São energias diferentes. Quando você tá conectado, você tem uma outra energia. E se isso te toca, então essa pessoa, ela pode realmente te ajudar. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que... Oh, sua linda! Primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa conexão, todo o amor ao Criador e tudo que a gente busca de espiritualidade, ela tem que partir do nosso coração. Na chama trina contém todos os deuses, porque é onde mora o nosso Deus. Então a nossa centelha divina, ela é como se fosse um bebezinho com todas as potencialidades de ser Deus. E aí esse bebezinho, quando você se conecta espiritualmente, a sua centelha divina, com os mestres, com Shiva, com Ganesha, com São Miguel Arcanjo, com Jesus Cristo, com os orixás, esse bebezinho, ele vai recebendo essas energias e esses poderes. Eu não tô falando de poder tipo de sobrenatural, eu tô falando do poder de trazer pra tona o seu melhor, o seu mais puro, de conseguir, através dessas conexões e desses ensinamentos desses deuses para a sua centelha, que é Deus, mas que ainda está aprendendo a ser Deus, ferramentas para te ajudar a se tornar
o canal para esse Deus. Porque o nosso ego, ele é super necessário, porque ele é a ferramenta da nossa centelha divina. Sem o ego, a centelha divina não tem como se manifestar. Mas o nosso ego, do jeito que ele foi formado, e eu falei isso bastante, acho que na primeira ou segunda live, não lembro agora, a gente é formado para viver na separação, na competição, na concorrência. Isso tudo é o que faz com que a gente tenha crença limitante, o que faz com que a gente vive em ciclo de repetição, que as coisas não dão certo, que a gente não tenha sucesso, que a gente não prospere. Todas essas coisas estão diretamente ligadas à nossa formação. A formação e a sociedade à nossa volta, que impede que a nossa centelha divina possa se manifestar. Então, nesse momento, quando você pensa em se espiritualizar, vale muito você buscar um mestre. Mas tem alguns cuidados. E essa parte não é legal de falar, mas eu vou falar. Enfim, cuidado. O que é cuidado? A gente hoje em dia tem... Hoje em dia não, sempre teve, né? Então, tipo, hoje em dia talvez seja muito mais aberto. Mas tem muita gente que tá se dando bem em cima da miséria alheia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para quem a gente vai dar a mão, se essa mão é acessível. Então, se você tá buscando alguém para te ajudar na jornada, essa pessoa tem que ser acessível. Se ela não for acessível, essa pessoa não tá te ajudando. Ela tá, tipo, te vendendo um livro, te vendendo um curso, te vendendo qualquer coisa. E se você tiver sucesso, maravilha. Se você não tiver sucesso, também a culpa é sua, porque você não mudou os seus pensamentos. Você tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Outra coisa é que esse tipo de mestre nunca admite que tá errado. Então ele não se transforma. Então o que acontece? Os mestres, as pessoas que estão dentro da jornada, de verdade, elas vão se transformando. Elas vão mudando conceitos, elas vão aprendendo, elas vão compartilhando, elas podem admitir que estiveram erradas, elas podem admitir que nesse momento a jornada tá levando para um outro caminho e tá tudo bem. Esses mestres, eles pegam alguma coisa da espiritualidade que já existe, ou dizem que resgataram algum segredo milenar, ancestral, para trazer uma fórmula que, se você seguir passo 1, passo 2, passo 3, você vai ter sucesso. Ponto. E aí, se você não tem sucesso, você é o culpado. E aí, milhões de justificativas. Então, é muito importante que você cuide para observar de onde veio. Qual é o histórico dessa pessoa? O que essa pessoa te oferece? Vamos dizer que você esteja... Porque hoje em dia tudo é internet, então você fica sabendo muito fácil das pessoas. O que essa pessoa oferece além de falação? O que ela disponibiliza para você? Quais os rituais que ela disponibilizou? Quais os tratamentos, as ativações ou as ferramentas que ela disponibilizou para você que te tocaram de verdade? Se for só um monte de falação, esse caminho não vai te mudar em nada. É mais um monte de falação superficial. Então, você se emocionar com o ritual que aquela pessoa fez um grande caminho. Por quê? Quem te leva para a pessoa que vai poder te ajudar é o seu eu sou, é Deus. Deus vira e fala para você, de alguma forma, te tocando, olha, você se emocionou aqui tem um aprendizado para você. Se você não se emociona, não adianta, a pessoa pode ser, tipo, a pessoa mais famosa, sabe, assim, ter 10 milhões de seguidores. Aquele não é o seu caminho. E não que a pessoa não seja boa no que tá fazendo, eu nem tô aqui para criticar ninguém. Eu tô dizendo muito de conexão. Então, se conecta, é verdade. Não se conecta, não vai servir para você. Pode servir para o seu vizinho, pode servir para qualquer pessoa. Mas para você precisa ter esse toque. E por que precisa ter esse toque? Porque a gente tem uma chamatrina, ou a gente pode chamar do que for, que no nosso coração vive
Shiva, Brahma e Vishnu, ou Pai, o Filho e o Espírito, ou as faces da deusa, não importa. Você pode pegar essa mesma energia e ela vai ter vários nomes, mas está dentro do nosso coração. Então é dentro do nosso coração que a gente vai cultuar. Então se você está dentro de um ritual e você não está sentindo nada, aquele ritual não é para você, aquela pessoa a energia não bateu, não tem troca, então não vai adiantar. Oh, Gema, fofa. Outra coisa que é super importante, eu até anotei aqui, é a adulação, tá? Isso é uma coisa que faz parte da massa de manobra. Então, muito conteúdo no YouTube. O seu coração é seu guia. Ponto. Sabe? Se abra, vá ver os rituais dessas pessoas, veja o que você sente, qual é o resultado disso na sua vida, antes de você se envolver. Ah, realmente me tocou, realmente eu tô me sentindo melhor, eu tô mais conectada, eu tô mais alegre, eu tô mais feliz. A energia dessa pessoa, eu gosto de ver essa pessoa, eu gosto de fazer as coisas, beleza, é o seu coração. Se não vibra, não fica. Exatamente isso. Mas tem uma outra coisa. A gente tem muito ego, sabe? No sentido bem negativo da parada mesmo. Então, se você encontrar uma pessoa que fica falando pra você, ou pra 10 mil pessoas, não importa, né? Tipo, se a gente estiver falando de YouTube, de Instagram e etc. Que fica falando pra você que você é super especial, que você tem que trazer o seu poder especial, que você tem que tomar sua decisão agora, porque se você não toma sua decisão, você não tem seu poder. O que é que você tá esperando? E aí começa a aparecer um monte de depoimento que a pessoa mesmo lê, né? Não é de pessoas escrevendo, sabe? É a pessoa lendo. O que é isso? É uma adulação da sua competição. Porque a gente quer ser especial, a gente quer ser o melhor, a gente quer alguém que olhe pra gente e fale, você é especial. E isso não é um fruto de uma convivência de pessoas que olham umas pras outras e falam, eu te amo, eu e você somos um, você é especial, eu sou especial. Não, isso é um jeito de trazer você, trazer aquilo que a gente, enquanto espiritualista, quer acabar. A gente quer que as pessoas sejam amor e que pare essa competição e que seja cooperação, trocar competição por cooperação. Então, se você pega essa coisa, você é especial, você vai conseguir, toma essa sua decisão agora, mas toma agora. Sabe? O que você tá esperando para mudar a sua vida? O que você tá esperando? Porque a chave é essa e automaticamente o universo vai te trazer o que você tá esperando. Toma a sua decisão. Meu Deus, foge. Foge porque você vai se frustrar. E quando a gente pensa em espiritualidade, a gente precisa levar em conta. E vocês podem não gostar do que eu tô falando, mas eu também não posso não falar, sabe? Assim, tipo, porque eu não tô aqui pra ficar enganando ninguém. Eu não tô aqui pra ficar, tipo, fazendo isso, você é especial. Não, você é igual a todo mundo. Essa é a real. Nós somos todos um amontoado de tranqueira, um amontoado de coisa zoada, que tem sim capacidade, poder pra se transformar. Mas você precisa olhar para dentro. O trabalho não é fácil, o trabalho não é milagre, o trabalho não é tipo, ó, acabou, você virou, resolveu o seu problema, entendeu? Com tipo 10 aulinhas, sabe assim? Não, você vai precisar entrar dentro de você. Você vai precisar olhar para tudo que tá ali, tudo aquilo, todas essas sombras. Isso é o trabalho da iluminação. A iluminação não é tipo
viver na luz. Não, iluminar a sua tranqueira. Exatamente, exatamente. Lembra a Igreja Universal? Exatamente, eu até brinco, né? Tipo, os pastores espiritualistas, os pastores da nova era, né? Mas, e uma outra coisa que vocês podem prestar atenção, que também é para alertar. A espiritualidade não é de ninguém. Então, essa pessoa que catou um treco da espiritualidade, pegou pra si, botou um nomezinho e se acha dono da parada, ou que trouxe, ou que desenterrou, ou que canalizou um negócio que, tipo, tá acessível só pra ela, e só essa técnica funciona, e às vezes é um negócio que você fala, meu, mas todo mundo fala isso. Aí a pessoa deu uma mexidinha e se apoderou da parada. Essas técnicas mirabolantes, essas receitas prontas do tipo 7 vezes 7, sabe? Ou 3 vezes 33. Todas essas coisas, elas servem porque o ser humano, ele precisa acreditar. Então, se você lê que todo mundo que fez essa técnica ganhou na loteria, você vai tentar. Só que você vai ser... o percentual de pessoas que ganham na loteria é sempre o mesmo. Então a técnica não mudou ninguém. Entende? Ninguém saiu ganhando mais na loteria por causa disso. Então, o que acontece? Você tá só sendo enganado. E quando você é enganado, você se afasta da verdade. Você se afasta da espiritualidade. Quantas pessoas não saíram de religiões por conta dos lugares, por conta dos mestres, por conta dos pais, por conta dos pastores, dos padres? São as pessoas que corrompem a espiritualidade. A espiritualidade, ela tá aqui. Eu amo Ganesha, eu falo muito sobre Ganesha, a gente vai comemorar o aniversário de Ganesha, vai ser uma loucura porque vai estar dentro da jornada, com a luz do Criador, mas eles estão super conectados, então, tipo, imagina, vai ser aquela coisa, mas tudo tem a ver, né? Porque quando você está trabalhando com as luzes do Criador, por exemplo, você está se transformando e abrindo mais ainda sua conexão espiritual, então facilita seu processo de conectar com os deuses. Também é tudo muito envolvido, e a fraternidade branca é linda por causa disso, porque a gente traz a conexão com a luz, e a luz aceita todos os deuses. Você entende essa luz é una e ela precisa se dividir na gente para o nosso entendimento. Então a gente percebe a união da luz, ou seja, a união de todos os deuses, e o que precisa dividir, porque a gente tá ainda na comparação, né? Exatamente, você tá podre, eu tô podre, tá todo mundo podre. Mas a gente tem como se melhorar. E é isso, quando você consegue melhorar, você consegue trazer mais tempo a sua centelha divina pra terra, pra presença, a sua vida deslancha. Então você consegue ter sucesso, você consegue descobrir seu propósito. E quando você descobre seu propósito está diretamente ligado à humanidade. Então o universo todo vai trabalhar para que você consiga realizar o seu propósito, porque você veio fazer isso. Então a abundância, a prosperidade, ela não é uma fórmula que eu tô vendendo para vocês. É natural do seu autodesenvolvimento. Então, aonde está a escassez na sua vida, você consegue trabalhar a duras custas, tá? Porque não é fácil. Não é fácil. Você não vai mudar os seus pensamentos se você não mudar suas atitudes, suas rotinas, os seus hábitos, a sua devoção, a sua conexão. Você tem um grande trabalho para fazer. Mas você consegue. E aí, você vai vendo a sua vida deslanchando, de verdade, vai aparecendo sucesso, vai aparecendo oportunidades, as pessoas vão mudando, as pessoas que estão próximas de você, você vai conhecendo mais pessoas que estão na mesma conexão, e os encontros com essas pessoas viram trabalho,
sabe? Assim, tipo, você acaba unindo uma coisa com outra. Por quê? Porque você mudou a sua vibração. Mas pra você mudar a sua vibração, não é virar pra você e falar assim, ó, pensa positivo. Ó, faz Ho'oponopono o tempo todo. Tipo, 25 minutos por dia de Ho'oponopono vai mudar a sua vibração. Não vai. São 23 horas, pelo menos, de tumulto, de ego. Porque até sonhando a gente tá conectado com o nosso inconsciente. Então você acha o quê? Que depois de, sei lá, 40 anos, né? Tipo, criando tranqueira na sua vida, você acha que você vai passar 21 dias fazendo Ho'oponopono durante 20 minutos, ou, sei lá, 108 vezes 108 vezes, entendeu? E mudou tudo, resolveu tua vida, você é o iluminado. Não! Não vai! Não vai! Van, te amo! Então, e é essa parada do que o Van tá falando também aqui, ó. Quando eu comecei a sentir Deus de dentro pra fora e não de fora pra dentro, mudou até a minha forma de me respeitar e ver o outro. E é isso que eu falo bastante. A gente tem que parar de pensar em Deus e pensar como Deus. Porque a nossa centelha divina, ela vai se conectar com todos os deuses que forem necessários para o nosso aprendizado. Porque o intuito da centelha divina é ser Deus encarnado. Certo? Essa é a parada. A centelha divina, ela veio aqui para ser Deus. Então, os messias conseguiram isso plenamente. Aí a gente pode falar de Buda, de Krishna, de Jesus. E outras pessoas conseguem trazer isso mais tempo. Mas é essa o trabalho. Então, os deuses, eles vão tocando sempre na nossa centelha. É como se fosse um canal de aprendizado. Então, essa centelha vai desenvolvendo a característica daquele deus. Ela vai trazendo à tona tudo que você pode descobrir sobre você e trabalhar. E o trabalho da espiritualidade é autodescoberta. Se você não tá se autodescobrindo, se você não tá chorando, olhando pra isso, falando, meu Deus, é claro que você tem ferramentas pra isso, mas se você não tá fazendo isso, não tá mudando, porque a gente não mantém um padrão elevado, vibracional, só porque você acordou e falou, não, vou vibrar na positividade. Os nossos pensamentos nem são controlados pela mente, então como é que você vai fazer isso se você não tiver uma mudança interna da origem desses pensamentos? Se você não tiver uma grande investigação, uma grande devoção, um grande trabalho, uma mudança de hábito, e é isso. Exatamente, são pequenas mudanças. Isso é a chave. Sempre que eu faço jornadas, eu faço muito conectada com todo mundo, que é a parte da troca energética. Mas cada vez a gente vai mudando um pouquinho, a gente vai criando novos hábitos, a gente vai despertando. E o intuito é sempre para que quando acaba a jornada, por exemplo, você consiga ter padrão para entender e enxergar o que serve para você, o que não serve nesse caos de informação que tem, de muitas técnicas e etc. Então você sai da jornada, e aí acho que eles podem falar ou não, né? A minha ideia é essa, tá? Consciente de como caminhar. É claro que às vezes a gente baixa a nossa bola, né? Porque quando tá todo mundo unido, isso é bem mais forte, porque tá todo mundo ali envolvido. Mas você sai com condições de você fazer sozinho, de você continuar o seu processo, de você... E aí tem que fazer de novo porque gosta, porque quer estar ali todo mundo junto, porque quer tá investigando mais profundamente, e às vezes sozinho é difícil olhar para algumas coisas e tal. Mas você sai apto a caminhar sozinho. Essa é a grande parada. É você conseguir se conectar com o todo para que você possa se conectar com o todo sempre que você quiser.
Não é tipo depender, por exemplo, de eu fazer um ritual para abrir essa primeira conexão e aí depois que eu sair, você não conseguir. Não, você aprendeu a abrir. O meu intuito é te mostrar como você abre dentro da sua individualidade. E aí você consegue abrir sozinho depois. Essa é a pegada. Não é pra ficar andando atrás de mim, tipo, sabe, vamos criar uma seita. Né? Não é isso. Você... Oh, Andréia, te amo. Então, é isso, estrelas. Eu agradeço muito todo mundo que veio, que tá aqui. Ó, Gema. Ai, que linda, que linda. Exatamente. Quanto mais você quer de verdade se tornar uma pessoa melhor, ter mais conexão, e conexão implica em mudar de competição que está intrínseco no ser humano para cooperação, mais difícil é. Mas talvez os melhores êxtases que você possa ter enquanto aqui na terceira dimensão é exatamente o momento em que aquela crença, que aquela maldição, que aquele entrave desprende da tua vida. E é perceptível isso. Você é como se aquilo fosse. Imagina que energeticamente a gente está falando de uma bola de energia presa em você. E aí você vai fazendo um monte de técnicas, você vai conectando, você vai investigando, você vai abençoando, vai decretando, vai pedindo ajuda para os deuses e nananana. E aí em algum momento isso sai. No momento em que isso sai, parece que você é elevado energeticamente, você tem um êxtase espiritual de libertação. E você sabe que aquilo finalmente foi transformado. E aí a sua vida para de ficar emperrada naquela bola de energia zoada. E é por isso que as coisas prosperam. Não é porque você mudou os seus pensamentos que prosperam. Prospera porque você se transformou e os seus pensamentos automaticamente se transformaram. E não é que você não vá cair. Óbvio, porque ninguém aqui, eu não conheço encarnado nenhum outro Jesus Cristo. Mas as pessoas que estão nessa busca, nessa batalha, nessa alegria de compartilhar a espiritualidade, elas também estão aprendendo diariamente. Então elas caem também. E tá tudo bem. Tá tudo bem, ninguém é infalível, ninguém aqui tá tipo vendendo um pedacinho do céu. Sabe? Então é natural que você caia, é natural que um dia minha cara não esteja lá essas coisas, sabe? Assim, e que eu seja invadida por pensamentos negativos, mesmo isso passando a ser incomum, e é isso que é a parada. Você começar a trabalhar para que os seus pensamentos negativos e esses sentimentos ruins que a gente vive seja o incomum da sua vida, porque o comum da sua vida é esse estado de gratidão, de buscar, estar sempre compartilhando mais. Eu sou a turma do chuveirinho, né? Então hoje eu tava tomando banho pra ver, né? Eu sempre peço inspiração pra fazer sobre a live e tal. E eu tava entrando em crise comigo mesma. E falando com os deuses, né? Tipo, eu boto todo mundo ali, né? Tipo, eu tomo banho conversando com todo mundo, né? Gente, parece coisa de louco. E eu tava entrando em crise porque eu achava que eu tava fazendo pouco, sabe? Assim. Então, quando você realmente encontra seu propósito de vida e você realmente sabe que a sua iluminação depende da iluminação do todo também, você chega no momento em que você começa a querer fazer mais, você quer dar mais, você quer fazer mais, sabe, assim? E eu tava nessa crise, o que mais eu preciso fazer, onde eu tô errando, como é que eu chego nas pessoas, como é que eu posso fazer de verdade, eu tô fazendo de verdade, aí eu... Calma, Vanessa, foi um calma, sabe?
faz no seu tempo. E eu sei que quando a gente tá nessa busca e despertando, a gente tem essa ansiedade de querer fazer o melhor, de querer encontrar a luz, de querer... E aí começa a brotar um amor pelas pessoas que... Então, vou parar, porque quando vem isso, é muito forte, sabe? Assim, que você ama de verdade isso, você ama de verdade as pessoas. E esse amor, às vezes, ele chega a doer, sabe? Tem uma guru, que é a guru do abraço, não sei se vocês conhecem. Ela tem o Anahata Chakra, que é o chakra do coração, aberto constantemente. E é um samadhi constante desse chakra. E a forma com que ela encontrou para poder acolher a dor do mundo. Porque quando eu falo de amor pelas pessoas, eu sinto muito a dor do mundo, sabe? E ela encontrou a forma que ela encontrou foi abraçar as pessoas. Então ela ficou conhecida como o guru do abraço. E ela já passou 3 dias direto abraçando só no espírito, porque ninguém fica de pé 3 dias direto. E ela, para não deixar ninguém sem abraço. E a gente começa a pensar como é que a gente pode, dentro da nossa humildade e limitação e humanidade, fazer mais pelo outro. E essa é uma das coisas que vocês vão sentir. E é uma coisa linda, mas é muito difícil de sentir isso. Porque a gente se sente muitas vezes de mãos atadas, vendo tudo que está acontecendo. E é isso que derruba nossos pensamentos às vezes, porque você fala, como é que a gente... Eu sei o quanto o amor é fundamental para a evolução, e quando as pessoas pararem de querer tomar o lugar das outras, pararem de querer sacanear a outra para pegar o lugar que ela acha que porque o mundo é escasso, porque tudo é escasso, e começar a realmente entender o universo criador como bênção, abundância e expansão, o nosso mundo vai mudar. Mas às vezes a gente fica numa ansiedade, sabe? De fazer mais. E, bom, eu tô ficando emocionada, eu vou encerrar a live. Exatamente, esse sentimento de impotência, sabe? Assim. Então, bom, quem conhece meu trabalho, acho que a maioria daqui das pessoas conhece meu canal, sabe que eu coloco muito conteúdo, mesa radiônica, ativação, decreto, mantra, e eu vou lá. Eu estudei mantras muitos anos, aí eu pego mantra, eu traduzo mantra, eu coloco como fazer, a explicação, e tudo isso é uma forma de chegar nas pessoas que eu não consigo chegar, sabe, assim, próximo. Então eu faço tudo isso pra abrir o bocão. Para que as pessoas que eu não consiga chegar, elas tenham ferramentas reais para se transformar. Então, se você não conhece meu canal, vai lá, dá uma fuçada, sabe? Assim, tem um monte de meditação, terapia, invocação, conexão, tudo isso para te ajudar a despertar. E ver se a sua energia bate com a minha energia, porque isso é o mais importante. Gente, eu amo vocês, de verdade. E muito obrigada. E assim, ó, vou esperar todos vocês no dia 18, no evento. Eu acho que eu não vou chorar. Aí vai ser um evento mais longo, que eu quero falar muito sobre todas as chamas e sobre os benefícios que a chama tem. Eu quero mostrar pra vocês qual chama você usa pra cada área, pra você poder ativar, pra você poder fazer bonitinho, tá bom? Então, e amanhã a gente tá aqui de novo, eu acho. Tô aqui de novo? Acho que tô aqui de novo. Tá bom? Um beijo, muita luz e até amanhã.